Gênesis 1, versículos 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Só até a parte A. Sede fecundos. Título da mensagem de hoje: princípios fundamentais para um casamento bem-sucedido, especificamente falando sobre sexo. O princípio é sexo. Sexo. E nós estamos iniciando aqui em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, onde Deus abençoa o homem e diz: sede fecundos, multiplicai-vos. Então, o sexo foi algo que Deus criou para o ser humano. Sexo não é uma aberração. Sexo não é falta de pudor. Sexo não é pecado quando ele é praticado dentro das condições que Deus nos ensina, dentro do âmbito familiar que Deus nos ensina, dentro dos relacionamentos que agradam a Deus, tá? Então, sexo é algo criado por Deus. Capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Uma só carne. O sexo tem esse poder de tornar o homem e a mulher uma só carne. Quando Deus olha para o homem, Deus vê o homem e a mulher. Quando Deus olha para a mulher, Deus vê a mulher e vê o seu marido, aquele com o qual ela tornou-se uma só carne. Tem pessoas que acham que tornar uma só carne, né, é quando a pessoa tem lá a bênção espiritual do pastor, do padre, do sacerdote, a bênção do matrimônio. Querido, tornar uma só carne é quando há sexo, né? Um só corpo, quando há sexo. Por isso que Paulo chama a atenção acerca dos relacionamentos com meretrizes, com prostitutas. Por quê? Porque todo homem que se relaciona com uma prostituta, toda mulher que se relaciona com um prostituto, eles se tornam, no ato sexual, uma só carne, um só corpo. E aí toda a herança espiritual do homem passa para a mulher e toda a herança espiritual da mulher passa para o homem. Agora imagina uma mulher, uma prostituta, que se relaciona, sei lá, com quantos homens todos os dias, né? Imagina a sobrecarga espiritual desta mulher. A sobrecarga espiritual dessa mulher, o que deve ter de coisa ruim na vida dessa mulher. Aí você vai lá, você que é a pessoa que é casada, você não, né? A pessoa que é casada, traz lá a esposa, toda correta, toda dedicada, né, a Deus, aos princípios de Deus, ao seu marido, vive exclusivamente para o seu marido, e ele vai lá se relacionar com uma prostituta, toda pesada, contaminada de influência espiritual, de tudo que você possa imaginar. Gente raivosa, gente doente na alma, gente cheia de ira, gente cheia de ciúme, gente cheia de inveja, gente cheia de traumas, e toda essa herança espiritual está naquela mulher, naquela prostituta. Aí vai o bonitão lá, se relaciona com a prostituta, recebe esta herança, porque o diabo ele é legalista, e aí ele faz o quê? Vai lá e se relaciona com a sua esposa. Perceba quanto há um disseminar de coisas negativas dentro de um casamento quando isso acontece. A pessoa pode não ser casada, mas quando ela tem relacionamento sexual com várias pessoas, ela está trazendo a sobrecarga espiritual dessas pessoas sobre a sua vida. Então, tornar-se uma só carne não é quando recebe a bênção do pastor ou a bênção do padre, não. Tá? Tornar-se uma só carne é quando o homem se relaciona sexualmente com uma mulher. Por isso, o homem tem que viver especialmente para a sua mulher e a mulher tem que viver especialmente, exclusivamente para o seu marido. E ponto final. Tá? Isso é muito importante. Muito bem, Provérbios capítulo 5. A Bíblia tem muitos textos que nós poderíamos falar sobre questão da sexualidade, mas eu penso que não há necessidade. Eu vou citar um ou outros versículos para que os irmãos possam entender a ideia,
tá? E depois quem quiser uma coisa mais profunda pode aí pesquisar e com certeza vai encontrar. Mas alguns versículos que nos levam a entender. Esses dois revelam o quê? Esses dois primeiros? Que o sexo foi Deus quem criou. E ele deve ser praticado, né? Deve ser praticado sem qualquer tipo de pudor, desde que feito dentro daquilo que Deus nos ensina a fazer. Provérbios capítulo 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito com o teu manancial, né, com a fonte que te dá prazer, né? Ou seja, se contente com o que você tem, com a mulher que você tem, com o marido que você tem. Seja bendito com o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Aí Provérbios aqui traz aqui uma comparação, né? Corça de amor, um adjetivo, né? De comparação. Gazela graciosa, gazela pelos seus traços de delicadeza, né? De beleza. Saciem-se os seus seios em todo o tempo. Olha o que diz Provérbios, saciem-se os seus seios. Então, está falando claramente acerca de um relacionamento de intimidade, onde o prazer sexual também está estimulado pelo saciar do toque dos seios, de outras partes do corpo da mulher, as coxas, tantas coisas que a Bíblia nos ensina. Fala com clareza, porque sexo não é pecado para Deus. Pecado é fazer sexo da maneira errada. Da maneira errada. Quem criou o sexo foi Deus, e a própria palavra de Deus fala sobre essa questão. Sacinte os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, com o toque, né? Com o contato físico. Isso é muito importante, né? O sexo não é só penetração, mas sexo é muito mais do que penetração. Sexo é envolvimento, sexo é troca de olhar, sexo é diálogo, tudo faz parte dessa relação sexual, tá bom? Isso é muito importante. Então, só citando aqui 2 versículos que falam abertamente dessa questão caliente do sexo e que a Bíblia traz sem qualquer tipo de restrição, né? Tá aqui para todo mundo ler, e outros versículos que os irmãos podem pesquisar aí e conhecer, tá ok? Muito bem. Então, sexo é algo que Deus criou, sexo é algo que deve ser praticado no relacionamento. Qual a finalidade do sexo? Qual é a finalidade do sexo? Primeiro, ele não é pecado. Segundo, qual é a finalidade do sexo? O texto lá de Gênesis fala de multiplicação, né? Procriação, geração de filhos, geração de seres humanos, né? Para você povoar a terra, você tem que multiplicar. E a multiplicação se dá através do sexo. Então, a primeira coisa é multiplicação. Segunda coisa, encher a terra da glória de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou para Ele, então Deus condicionou essa reprodução daqueles que Ele criou para Ele através do sexo. Como que nós vamos encher a terra da glória de Deus, como diz a palavra de Deus, se o homem e a mulher não se relacionarem sexualmente? Tá? Então, se multiplicar, encher a terra da glória de Deus, onde todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus e deve viver a sua vida para Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para se relacionar a Deus. Ok? O que mais? Sexo é uma instrumentalidade do nosso corpo que nos traz prazer. É um presente de Deus para o homem. Sexo traz prazer, sexo traz delícia, sexo traz uma sensação única, particular, de relaxamento, de prazer. É um grande anestésico para o corpo. Sexo é muito importante para isso, né? A pessoa está lá estressada, tensa, ela tem lá um sexo com a sua esposa ou com o seu marido e toda aquela sua tensão começa a ser o quê? Fragmentada, dissipada. Por quê? Porque o sexo tem esse poder de prazer. O grande problema do sexo na sociedade em que vivemos é como ele traz prazer. O prazer torna-se muitas vezes o motivo maior da prática sexual, né? E aí não quer saber com quem faz, como faz, de que maneira faz por ter prazer. Só que aí as consequências são
muito negativas quando há um descontrole de tudo isso. E, por fim, o sexo tem uma característica fisiológica muito importante, né? O nosso corpo precisa constantemente regular questões hormonais, questões emocionais, questões de equação de substâncias químicas, né? E o sexo ele tem esse poder de trazer uma certa normalidade, facilitar o funcionamento fisiológico do nosso organismo. Então, praticar sexo faz bem para a saúde também. Faz bem para a saúde também, tá? Então, 4 coisas aqui, pelo menos 4 coisas importantes que o sexo promove. Multiplicação, encher a terra da glória de Deus, prazer e questões fisiológicas. E a gente poderia falar de um monte de coisas que são consequências do sexo. Por exemplo, a família. Família é consequência do sexo, não é? Um homem e uma mulher, quando se unem, eles são família? Não são família, eles são um casal. Família eles vão ser quando inaugurarem o primeiro filho. Aí vão ser família, né? O filho primogênito, da importância do primogênito, o primogênito ele inaugura no relacionamento dos pais a figura do pai e da mãe. Até então era homem e mulher, marido e esposa. O primogênito ele inaugura homem, marido e agora pai, mulher, esposa e agora mãe, tá? Então o sexo ele tem muitas coisas aí que ele promove através da sua prática, mas principalmente essas 4 que eu citei aqui para os irmãos, tá? Isso é muito importante. Vamos entrar em questões práticas da sexualidade, né? Para que a gente possa ser bastante objetivo. Existem alguns tabus no mundo que vivemos, cada vez menos, mas a igreja ainda resiste a esses tabus e nós precisamos vencer esse tipo de tabu. Por exemplo, frequência, né? Então estamos falando aqui que sexo é para quem pratica o relacionamento conforme os princípios de Deus. Antes eu quero ler um texto com você que está lá em Hebreus capítulo 13. Abre lá, por favor. Hebreus capítulo 13. Só para a gente ressaltar aqui aonde deve ser praticado o sexo. Hebreus capítulo 13. Versículo 3. Versículo 4, perdão. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem pecado, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O matrimônio deve ser digno de honra. Então, o sexo deve ser praticado dentro do matrimônio segundo os princípios de Deus, não de uma forma impura e não de uma forma adúltera, né? O homem vivendo exclusivamente para a sua mulher, a mulher vivendo exclusivamente para o seu homem. Uma observação, esta palavra é para quem crê em Deus. Esta palavra é para cristão. Esta palavra é para quem teme a palavra de Deus. Quem não teme a palavra de Deus não está preocupado com isso. Faz sexo com quem quer, quando quer, como quer, enfim. Tá? A nossa preocupação aqui é trazer para os irmãos a importância do sexo no dia a dia conjugal e o que pode e o que não pode dentro dos princípios de Deus. Tá ok? Agora, quem não teme a Deus pode tudo, né, irmãos? Não vamos entrar neste mérito, ok? Um outro texto importante, 1 Coríntios 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Antes nós entrarmos nos conceitos práticos. Versículos 3 e 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Paulo está falando em questão sexual aqui. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ou seja, não esteja em falta com o seu marido
ou com a sua esposa no que se refere a questões sexuais, tá? Por quê? Porque aqueles 4 objetivos são importantes. E dentre eles, questão fisiológica e prazer. Questão fisiológica e prazer. Mulher que sabe cuidar bem do seu marido na área da sexualidade e marido que sabe cuidar bem da sua esposa na área da sexualidade, promove esse favor fisiológico e esse favor emocional que é o prazer, tá? A mulher não tem poder sobre o corpo, sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Olha o que Paulo diz. O corpo do homem está à mercê da esposa. O corpo da mulher está à mercê do marido. Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo está falando, olha, não viva a incontinência sexual dentro do casamento por muito tempo. Se for necessário, que seja realmente um consenso entre os dois e por pouco tempo. Por quê? Tem muita gente que usa do sexo para disciplinar, para castigar, para se vingar, né? Ah, você fez aquilo lá, você foi jogar bola com seus amigos, então, ó, 1 mês sem sexo. Não faça isso. Não faça isso. Você discipline de outra maneira, mas não use o sexo para isso. Paulo diz, olha só, presta atenção. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você não quer fazer sexo com o seu marido, mas o diabo pode usar alguém para tentar o seu marido nessa área. Já faz 1 mês esse negócio não acontece. Eu não estou aqui de forma alguma defendendo a traição, hein? Por favor. Mas eu estou falando que pelas necessidades orgânicas, fisiológicas, vai fazer falta. Tanto na vida do homem como na vida da mulher. Então não brinque com o sexo, porque você pode estar enfraquecendo o seu cônjuge naquela área em função de algo que você não está suprindo. Quer disciplinar? Quer usar de alguma ferramenta para ensinar o seu cônjuge a não fazer aquilo que você não quer que ele faça? Use de outra maneira, mas não da forma sexual. É isso que Paulo está falando aqui, tá? Muito bem. Muito bem. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. E aí nós vamos entrar nos conceitos práticos aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 3 a 5. Pois é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, ou seja, não use o seu corpo indevidamente, não use o seu corpo com viés de prostituição, com viés de adultério, né, de máculas. Santifica-se. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Você deve usar o seu corpo não como o gentio usa. Use o seu corpo como um filho de Deus, como um servo de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Tá? Pecado santificar fazer sexo? De forma alguma. Agora, faça da maneira certa. A pessoa que não teme a Deus não é parâmetro para você na área da sexualidade. Não é parâmetro. Tá? Não com o desejo de lascívia, né, de sensualidade, de
de malícia, como os gentios que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus. Portanto, leve isso em consideração. Ok? Muito bem. Vamos lá então em princípios, né? Agora eu falei sobre a questão da importância do sexo, porquê do sexo, finalidade do sexo, alguns versículos que enaltecem a importância do sexo, agora algumas práticas importantes. Frequência. Frequência. O que é necessário, o que é ideal de frequência sexual na vida de um casal? É todo dia? É uma vez por dia? É só de sábado? Né? Qual que é o ideal? O que você imagina aí, você que está me ouvindo? Qual que é o ideal de prática sexual? Eu vou dizer para você, depende. Tá? A frequência, ela está diretamente ligada à necessidade do casal. Aquilo que está bom para o casal. Tá? Eu já atendi pessoas que fazem sexo todo dia. E se deixar, já atendi um caso de um rapaz uma vez, se deixasse ele fazia toda hora. A mulher não estava aguentando mais. O pastor, não tenho saúde para isso. Não tenho saúde para isso. E já atendi um outro caso que a mulher disse que se não tiver sexo para ela não tem problema. Tá ok? A média de frequência de sexo no Brasil é 3 vezes por semana. A média de frequência de sexo com casais brasileiros é de 3 vezes por semana. Isso significa o quê, pastor? Significa que tem gente que faz todo dia e significa que tem gente que faz uma vez por semana. Qual que é o ideal? O ideal é aquilo que traz prazer para os cônjuges, para o casal. Tá bom assim? Tá legal? Amém. Não, tô sentindo falta. Ele tá ficando a desejar, ela tá ficando a desejar, então vamos rever esse negócio. Tá ok? Mas a frequência é muito pessoal. A média brasileira é de 3 vezes por semana. Tá? Então tem gente que faz todo dia, tem gente que faz uma vez por semana. Ok? Isso é muito importante. Outro tabu, fetiche. Pastor, fetiche. Pode a minha esposa se vestir de enfermeira, né? E o meu marido se vestir de soldado, de guerreiro do exército, né? Pode o que você quiser, querido. Se o casal, para Deus, se torna uma só carne, quando Deus olha para você, ele vê você e o seu marido. Quando Deus olha para o seu marido, ele vê o seu marido e você, o que vocês fazem entre vocês, não há impureza nenhuma. Vocês são casados debaixo da bênção de Deus, vocês se gostam, vocês se entendem, vocês se respeitam, vocês são pertencidos um do outro. Qual o problema? Tá? Não tem problema nenhum. Não há escândalo nenhum nisso tudo, né? O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher, diz Paulo. Então, façam aquilo que vocês acham interessante. O grande problema da intimidade é quando um não quer. Tá? Nós vamos falar de outras coisas que também dependem da vontade do casal. Quando um não quer, aí já é uma questão que tem que ser levada em consideração, né? Quando um não quer, aquilo acontece, então já é uma imposição, já há um descontentamento, em alguns casos há o estupro dentro do próprio casamento, né? Então, relação sexual é quando há consentimento entre os dois. Fetiche, qual o problema? Tá? Se você quer se vestir de enfermeira, ele quer se vestir de médico, o problema é de vocês dois. Tá ok? Quer fazer aviãozinho, papaizinho, tratorzinho, vulcãozinho, cada um faz do jeito que quiser. Tem tanta coisa que as pessoas inventam aí. O problema, a questão está entre o casal, tá? Então, não tem problema nenhum quanto a essa questão. Tabu peniano, né? Existe um tabu aí, eu vou falar Brasil porque é a realidade que a gente conhece, né? De que tamanho é documento, não é verdade? Tamanho é documento. É verdade isso, pastor? Para muitas mulheres pode ser, mas via de regra não, tá? Por quê? Porque o que promove o prazer na relação sexual, no caso aí, se a gente levar em consideração a penetração, não precisa de um pênis muito grande para que a penetração aconteça, né? O clitóris ou o clítoris da mulher, ele fica numa região que está mais ou menos a 5 centímetros da entrada do órgão genital feminino. 5 centímetros. Então, um pênis que tem um pouco mais de 5 centímetros, ele já tem a capacidade de, quando friccionar na penetração, promover o prazer da mulher e, consequentemente, do homem.
tá? A média do tamanho peniano, né, no Brasil é de 14 centímetros quando ereto. 14 centímetros quando ereto. Pastor, meu marido tem 30, então seu marido é um gigante, né, filho? É um gigante, né? Se tem menos de 14 e consegue dar prazer, também. Se não consegue, existe aí possibilidades cirúrgicas que as pessoas podem fazer para tentar aumentar o tamanho peniano, tá? Mas essa questão de tamanho ela está muito mais relacionada aos fetiches dentro da relação do que ao ato fisiológico em si, ao ato sexual em si. Porque pelo ato sexual, você tendo um pênis um pouco maior do que o distanciamento aí do clítoris, do clitóris, do início aí do órgão genital feminino, é suficiente para provocar prazer, tá ok? O que passar disso é aí fetiche, né? Por quê? Porque existem outras maneiras de fazer sexo que não é só a penetração, não é verdade? Então, aí, o tamanho do pênis pode significar para muitas mulheres algo muito importante, porque ela vai manipular, porque ela vai sentir prazer de outras maneiras, tá? Mas no que se refere à questão do ato sexual, não. Então, a média do tamanho peniano quando ereto no Brasil, do brasileiro, é de 14 centímetros. Essa é a média, tá ok? Muito bem. Então, cuidado com essas questões aí de tabu, de tamanho de pênis, né? Porque às vezes isso pode gerar complexos na vida do homem, barreiras sem qualquer tipo de necessidade, tá? E uma coisa importante, quando há algum tipo de dificuldade na relação sexual, procura um especialista, procura alguém que entenda, né? Por que ter vergonha de problemas sexuais se faz parte da sua natureza? O médico também tem as questões sexuais dele, a médica também tem, né? O ginecologista também tem, né? As pessoas que trabalham aí com os urologistas, os especialistas, cada um tem os seus desafios. Só porque é urologista ele também não tem questões sexuais a serem tratadas, tá? Então teve um problema, quaisquer que seja o problema, os problemas, vá no médico, num especialista, assim como você vai no oftalmologista resolver um problema de visão, como você vai num dermatologista resolver um problema na pele, né? Ou ringolaringologista resolver um problema aí no nariz, vá num especialista para tratar de questões da sexualidade. Eu atendi uma vez um casal há muitos anos que ele tinha ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? É quando o homem, ele por pouco tempo de prática sexual, né, de penetração, ele já entra no prazer. E aí a mulher que demanda mais tempo para ter prazer sexual, ela acaba não tendo prazer. Quando o homem tem ejaculação precoce, o que ele tem que fazer? Procurar um especialista. Existem tratamentos para isso, né? Tanto físicos, anatômicos, né, como outras coisas que ajudam a vencer esse problema, tá? O homem, os especialistas dizem que o homem, dentro da relação sexual, ele é como um micro-ondas. Apertou o botão, acionou lá, detectou lá o prazer sexual, pronto. Já está pronto para o ato sexual. A mulher não, a mulher ela tem uma outra forma de ser estimulada. O homem se estimula sexualmente pelo que ele vê. Por isso, irmã, quando você for ter relação sexual com seu marido, não vai com aquela camisetinha furada do Maluf, lembra do Maluf, né? Do Maluf, escrito aqui, ó, vote 12, Maluf faz. Não vai com essa camisetinha furada, não, porque certamente não é estímulo visual para o seu marido, tá? Procura se cuidar, isso é muito importante, né? Procura ter o corpo ali limpo, né? Tomar um banho, né? Fazer umas brincadeiras de vez em quando, né? Fora do quarto, na cozinha, na sala, onde você quiser fazer, você faz, é legal, é importante, mas via de regra, toma um banho antes, tanto a mulher como o homem, tá? Porque o homem se estimula pelo que ele vê, e a mulher se estimula pelo que ela sente, pelo tato, pelo que ela ouve. Por isso que os especialistas falam que sexo começa de manhã. Por quê? O cara saiu de manhã de casa, já saiu brigado com a mulher. Já saiu brigado, já saiu chutando o cachorro, saiu atrasado para o trabalho. Aí chega no final do dia, ou à noite, ele quer ter relação com ela. Ele não cultivou mentalmente
ele não provocou mentalmente, ele não favoreceu mentalmente a prática da sexualidade ou do ato sexual, logo mais, para ele, como ele se estimula pelo que ele vê, vai lá e faz. A mulher não. A mulher não se estimula dessa maneira via de regra, né? Tem mulher que só pela graça, né? Não se estimula dessa maneira, tá? Então, é importante, né? Abrindo parênteses aqui, é importante esse cuidado, tanto na questão de um corpo limpo, porque o cheiro tem toda a diferença de estímulo na relação sexual, como a questão emocional e visível, tá? Muito bem. Outro tabu dentro da relação conjugal, masturbação. Pastor Saulo, masturbação é pecado. Vamos entender o que é masturbação? Masturbação é quando o homem ou a mulher provocam, eles se estimulam, um autoestímulo sexual sem necessariamente a figura do seu parceiro, né? Isso é masturbação. Se a pessoa se masturba sem a participação do parceiro, dificilmente ou muito facilmente ela pode se estimular sexualmente não pensando no seu parceiro. Vai pensar onde? Vai pensar no homem da televisão, no artista, no jogador de futebol, né? O homem vai pensar na mulher lá não sei da onde, na vizinha. E aí você cometeu o que nessa hora? O pecado do adultério. Porque Jesus disse que o adultério começa onde? Aqui. Tá? Nós não precisamos nos relacionar fisicamente com alguém para cometermos o pecado do adultério. Aqui. Então você incentivar ou praticar a masturbação sem a participação do seu cônjuge pode ser sim um estímulo para que você cometa adultério. Além do que a masturbação pode trazer vícios, né? A pessoa está tão viciada em se autoestimular na prática da sexualidade, no prazer da sexualidade, que ela acaba deixando a desejar quando está junto do seu parceiro, ok? Então, a masturbação é pecado se ela for praticada dentro do casamento com o consentimento do cônjuge, pode ser um instrumento de brincadeira, né? Tanto o homem pode provocar na mulher e tanto a mulher pode provocar no homem. De repente o casal tá aí, chegou do trabalho, a mulher tá cansada, o marido fala, vamos fazer, vamos brincar. Fala, bem, hoje eu não quero, mas vamos brincar, eu tô precisando. Então vamos, eu vou brincar com você, mas eu não vou fazer. Tá? Ou vice-versa. Ele vai estimulá-la e ela, numa outra oportunidade, vai estimulá-lo. Não tem problema nenhum nisso. É algo que está acontecendo dentro da relação. Lembra daquela situação? Uma só carne, não tem pecado nenhum. Agora, quando ele faz ou ela faz, até por desconhecimento do parceiro, aí é um problema que certamente não deve ser evitado. Infelizmente, há muitos psicólogos que incentivam os jovens a se masturbarem para que tenham se sintam mais seguros e mais aptos, né, para o ingresso na vida sexual. Biblicamente, nós entendemos que isso não é necessário e não é saudável, ok? Então, isso é muito importante. Quando há o consentimento dos dois, não há problema nenhum. Posição, pastor, posição sexual. Qual a melhor posição, querida? É uma questão pessoal, né? Se é de cima, se é embaixo, se é em pé, se é deitado. É uma questão que os dois devem levar em consideração qual é a melhor posição. À medida que o casal vai adquirir intimidade na sexualidade, o próprio casal vai se encontrando numa melhor posição, né? Por uma questão de diversidade, de fazer algo diferente, pode até brincar de maneiras diferentes no dia a dia, mas via de regra vai acabar fazendo o quê? A posição que mais traz conforto, né? Tanto para o homem como para a mulher, tá ok? Então a posição ela aí depende. A única ressalva que eu faço aqui é a questão do sexo anal. Sexo oral é pecado, pastor? Volta àquela questão, ó, uma só carne. Uma só carne. Deus olhou para o homem, viu a mulher, Deus olhou para a mulher, viu o homem. Deus não está preocupado com isso. Sexo oral, se você estimula o seu marido, né, de alguma maneira com a boca, se você estimula a sua mulher com a boca, com os lábios, o problema é de vocês. Não há questão nenhuma contra isso. O problema é quando um não quer, porque tem nojo, porque não gosta, porque tem vergonha.
Aí é uma outra questão que tem que ser levada em consideração e respeitar, jamais violentar o parceiro para fazer uma coisa que ele não queira. Tá? A única observação que nós fazemos em termos de tipo de sexo, ou posição de sexo, é em relação ao sexo anal. Por quê? Primeiro porque, obviamente, o ânus não foi feito para isso. Né? O ânus, diferente da vagina, que tem uma musculatura especial para a penetração do pênis, o ânus ele tem uma válvula, chama esfíncter anal. Né? O corpo tem 3 esfíncteres. Esfíncter do coração, tem 3 esfíncteres. E um deles é o esfíncter anal. Esse esfíncter anal, ele foi feito pela natureza, pelo próprio Deus, para conter, né? Para conter as fezes, os gases, tudo aquilo que o nosso organismo produz e é eliminado pelo reto. Tá? Então, ele tem uma flexibilidade muito restrita. Quando há uma constante penetração no ânus da mulher, né, no caso do relacionamento heterossexual, no ânus da mulher, o que acontece? A probabilidade desse esfíncter, né, ser um pouco mais dilatado, né, ficar um pouco flácido, não conseguir conter tanto gases como eventualmente líquidos, né, fezes líquidas, é maior. Tá? É maior. Há relatos aí que a pessoa precisa fazer cirurgia. Tamanha essa dilatação, flacidez do esfíncter. Por quê? Porque a prática do sexo anal foi tão constante que ele perdeu essa sua firmeza em se contrair. É o que eles chamam de incontinência anal. Incontinência anal. Tá? Essa é uma questão fisiológica, anatômica. Uma outra questão é, através da prática do sexo anal, a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque o ânus, ele contém as fezes, os dejetos cheios de bactérias. O homem vai lá, penetra na mulher, depois sai daquela relação com os hormônios à flor da pele, não quer saber de tomar banho, de se lavar, e aí vai para o sexo oral, pronto, contaminou. E você acha que isso não acontece? Acontece muito, tá ok? Então, muito cuidado com essa questão. E uma outra questão que está lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Deus nos leva a entender que ele não se agrada desse tipo de sexo, né, de posição, de prática sexual. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Deus criou uma natureza. Deus criou uma natureza. E Deus está falando aqui que o homem, que a mulher, está intentando uma outra natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Ora, Deus não se agrada disso. Tá? E aqui nós não vamos entrar na questão da homossexualidade, esse é um outro assunto, né? A gente respeita as escolhas sexuais das pessoas. Eu estou participando vocês daquilo que eu creio que é saudável dentro de uma relação, de um relacionamento conjugal. Tá? Agora, cada um faz o que quiser da sua vida, um dia a gente vai dar conta para Deus e ponto final. Só estou compartilhando com vocês dentro de uma perspectiva bíblica. Deus condena aqui essa prática. E o texto diz, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então Deus chama isso de inconveniente, Deus fala que essa prática é contra a natureza que Deus criou, Deus fala que quem assim o faz comete torpeza. De que maneira, onde que está a relação sexual nessa história, pastor? De que maneira o homem faz sexo com o homem, se não for pelo sexo anal? Fala para mim. Só pelo sexo oral? Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo.
Tá? Então, de todas as posições que nós poderíamos citar aqui, e o tempo já está indo, né? Vou ter que encerrar, de todas as posições, a questão que nos leva aí a uma interrogação, e eu sugiro que os irmãos tenham bastante cuidado quanto a isso, é a questão do sexo anal, não fazer o sexo anal. O resto, né, dentro de um homem, entre um homem e uma mulher que são casados, têm a bênção de Deus e vivem um casamento sem qualquer tipo de mácula, não há problema nenhum nisso, tá? Sexo é motivo de prazer na vida do homem e na vida da mulher. Amém, queridos? Então, eu trouxe hoje aqui algumas orientações importantes para quem tem uma vida conjugal, o objetivo é viver uma vida conjugal com alguém, né? Com um homem, com uma mulher, com seu marido, com a sua esposa. Sexo é algo bom para a vida do ser humano, algo prazeroso, algo que deve ser cultivado, mas é algo que deve ser levado em consideração muitos princípios de Deus para que realmente não seja um peso, nenhum tipo de pecado. A palavra adultério, perdão, a palavra prostituição no original também significa, tanto prostituição como adultério, significa porneia. O que é porneia no grego? Porneia é sexo extraconjugal. E sexo extraconjugal você pode praticar quando você é casado com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, então é extraconjugal, você é casado, mas está fora do casamento. Mas também você pode praticar esse sexo quando você é solteiro, né? Você está tendo relação sexual, mas você não é casado, tá? Então, o adultério, a prostituição, devem ser coisas que não devem ser praticados, né? Mas sim o sexo deve ser praticado exclusivamente dentro de um relacionamento conjugal, onde há um compromisso entre os cônjuges, onde há a bênção de Deus nessa relação, e aí vocês usufruírem de tudo aquilo que o sexo pode oferecer dentro dessa relação de duas pessoas, de um homem e uma mulher. Ok, amados? Espero ter esclarecido algumas coisas aqui importantes no conceito prático da palavra, tá? Vencendo tabus de muitas pessoas. Isso eu falo, já faz 16 anos que eu falo sobre isso, né? Para casais, para noivos que vão se casar. Mas como a gente tem ministrado uma série de mensagens sobre casamento, eu achei importante também tornar pública essas colocações, tornarem públicas essas colocações, a fim de assistir também os casais que nunca foram aconselhados, e certamente vai fazer diferença na relação de vocês. Tem muitas pessoas que não praticam o sexo com tanta intensidade por ignorância, por medo de pecar, por medo de desagradar a Deus. Olha, se foi Deus que criou o sexo, por que você vai desagradar a Deus? Desde que seja dentro da relação conjugal. Amém.